Fala pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é complemento da aula da semana passada. Semana passada a gente falou de mono e de disacarídeos. E hoje a gente vai falar sobre polissacarídeos. Não se percam não, polissacarídeos são exemplos de carboidratos. Mas são carboidratos que são a união de vários monossacarídeos. Alguns são mais importantes do que outros, mas eu trouxe aqui 5 que aparecem nos vestibulares. Pessoal, olha só, primeiro polissacarídeo, amido. O amido, ele entra como reserva energética dos vegetais. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Funciona assim, a planta, ela faz fotossíntese, e quando ela faz fotossíntese, ela vai produzir um carboidrato monossacarídeo chamado de glicose. Nem toda essa glicose vai ser utilizada pela planta de imediato. Essa planta, então, ela começa a reservar essa glicose em amido. E esse amido ele vai ficar armazenado preferencialmente nas raízes e no caule. Pessoal, quando eu digo preferencialmente, quer dizer que é o lugar onde é mais armazenado. Mas a planta não armazena amido só nesses locais não. Quando a planta precisar desse amido, o que ela faz? Ela quebra então essas ligações aqui e fornece novamente glicose para o próprio consumo. É como se fosse uma poupança que a planta fizesse para ela mesma, tá? Quando você está comendo lá mandioca, que é uma raiz, ou a batatinha, que é um caule do tipo tubérculo, você está comendo a reserva que a planta reservou, coitadinho, né? A planta fez a reserva lá para ela, você foi lá e comeu. É claro que quando o amido entrar no seu corpo e que você começar a quebrar o amido, no seu corpo ele vai fazer função de energia imediata, mas para a planta ele é uma reserva. Os animais também, eles reservam, só que eles reservam na forma de glicogênio. Vamos pegar a gente como exemplo. A gente come carboidrato. Por exemplo, você comeu o amido, que é a reserva energética das plantas. Seu corpo vai metabolizar esse amido, vai formar um monte de glicose, vai tirar energia, as células vão tirar energia, mas o que sobrar, você consegue polimerar. E seu corpo vai ter essa reserva no fígado e nos músculos. Essa reserva é chamada de glicogênio. Aí, pessoal, todas as vezes que você precisar desse carboidrato, o glicogênio, que nada mais é do que um polissacarídeo, vai ser também quebrado. É uma reação chamada de glicogenólise, que é a quebra do glicogênio para fornecer glicose para ir para o sangue, para ir novamente para as células. Então, é uma reserva que os animais têm chamada de glicogênio. Lembrando que além de reserva animal, é reserva também dos fungos, beleza? Glicogênio, animais e fungos. Quitina, eu já havia falado da quitina nas aulas passadas. Quitina, pessoal, é um carboidrato de função estrutural nos artrópodes. Forma o exoesqueleto dos artrópodes. Teremos aula de zoologia para explicar melhor o crescimento dos artrópodes. Mas preste atenção, exoesqueleto quer dizer que é o esqueleto que fica de fora. Lembre que os artrópodes têm um crescimento limitado por conta desse exoesqueleto. Mas forma também a PC dos fungos. PC aqui eu com preguiça botei PC. É parede celular dos fungos, ok? Então lembrando, quitina, exoesqueleto dos artrópodes e a parede celular dos fungos. Tem mais polissacarídeo? Tem. A celulose. A celulose, galera, é um polissacarídeo que é importante para formar a parede celular das células vegetais. Ele é chamado de celulose. Então é o seguinte, essa celulose é importante que nós, os seres humanos e muitos animais, comamos, né, a celulose. Só que olha só, a gente não consegue quebrar essa celulose. Você pode se perguntar assim, mas se eu não consigo quebrar a celulose, para que comer celulose? Então, a gente não tem uma enzima conhecida como celulase. A celulase é que quebra a celulose. Mas é muito importante, olha só, a celulose está presente em fibras de vegetais. Quando a gente come frutas, come alface, né? Ou a gente come laranja, alface, couve, etc., tudo isso contém fibra de celulose. E se você reparar, isso não é digerido, isso vai sair nas suas fezes. Mas por que isso é importante? Isso vai fazer com que seu volume fecal aumente. E com isso, aumente também a contração, os movimentos peristálticos do seu intestino. Isso quer dizer que você vai fazer mais cocô. Gente, fazer cocô é importante sim. Porque senão você vai reter um monte de substâncias tóxicas no seu organismo
que pode, a longo prazo, provocar mutações e causar câncer de intestino. Por isso que comer fibra faz você ir muito no banheiro e você está livrando das toxinas, beleza? Existem até questões que falam que a celulose digere as gorduras. Não, ela faz com que essas gorduras e com que esses excessos de toxinas sejam literalmente varridos do seu intestino. Mas nada que a celulose vai ser digerida, não. Aí você fala, professor, e aqueles animais que comem basicamente celulose? Então, eles contam com a ajuda de mutualismo de bactérias e protozoários. É o caso dos ruminantes, né? Como as vacas, as cabras, por exemplo, eles são ruminantes. E aí eles conseguem fazer o quê? Eles têm os micro-organismos que quebram para eles a celulose. Então, eles têm micro-organismos que têm a celulase para quebrar a celulose. Mas mesmo assim, a gente não digerindo a celulose, a gente deve comer para prevenir o câncer intestinal. Vai aumentar o volume do bolo fecal e vai fazer você ir no banheiro mais rápido. E isso é importante, tá? Para a sua fisiologia. E aí, pessoal, a gente tem mais um polissacarídeo, chamado de ácido hialurônico. Então, eu confesso que ele cai bem menos que o glicogênio, que a celulose, que o amido, mas vale a gente falar sobre ele. Isso aqui é um modelo de fecundação e nós temos o espermatozoide fecundando o óvulo. Na cabecinha do espermatozoide, na pontinha aqui, existe uma região chamada de acrossoma. E nesse acrossoma tem uma organela, eu já tive aula sobre a organela aí atrás, tá? Procure no meu canal que você acha. Que é formado pelo complexo de Golgi. O complexo de Golgi, então, ele forma, né, ajuda a formar uma enzima chamada de hialuronidase. E essa hialuronidase é uma enzima responsável por romper o ácido hialurônico que está aqui na coroa radiata do óvulo, que está aqui por fora dessa capinha do óvulo aqui. Isso quer dizer que junta um monte de espermatozoides para poder jogar essa enzima para fazer sair fora aqui, ó, para desintegrar esse ácido hialurônico para que ocorra a fecundação. Isso é importante também, beleza? Para fechar nossa aula, lembre o seguinte: polissacarídeo. A gente tem um monte de monossacarídeos unidos. E vai lembrar do glicogênio, do amido e da celulose. Esses são os principais, são os que mais são cobrados no vestibular. Tranquilo? Pessoal, terminamos aqui nossa aula de carboidratos. Deixo um abraço para vocês e conto com a participação de vocês para se inscreverem no meu canal, para ajudar a divulgar o meu canal. Faça esse favor para mim, para o nosso professor aqui, ajuda a divulgar nas redes sociais. Se inscrevam, convide sua família para assistir também. Tem assuntos interessantes, tem entrevistas aqui também no nosso canal, que são entrevistas que não só caem no vestibular, mas que também são assuntos importantes para a sociedade de uma maneira geral. Não se esqueçam de ativar a notificação, porque aí quando tiver vídeo novo, você fica sabendo que tem vídeo novo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, bons estudos para vocês. Fiquem com Deus e até mais.